já é muito bom escutar esse louvor. Eu fiquei bem emocionado, que nós estando no campo assim, a gente nem consegue muitas vezes sentir um louvor, ter uma adoração, ter pessoas que se preparam, tocam instrumentos para louvar o Senhor. Então, o Timor-Leste, eles têm bastante limitação, né? Então eles tocam só um órgão e eles não cantam mais nem menos, sempre aquela, né, aquela velocidade, não é mais rápido, não é mais rápido, não é mais devagar, é aquela coisa, né? Mas é a cultura de lá, eles são assim, e quando a gente vem aqui, a gente escuta um louvorzão desse, vocês têm que agradecer a Deus que tem, assim, pessoas do louvor que são usadas por Deus na presença de Deus. Então, eu sou o Eduardo Epe, eu sou de Bagé, Rio Grande do Sul. A minha esposa é de Belém, do Pará. Nós nos encontramos lá no seminário Palavra da Vida, em Benevides. E lá, Deus me deu a oportunidade de abrir meus olhos e conhecer a minha esposa, né? E agradeço muito a Deus. E a gente casou faz uns 10 anos, né? Então, quero agradecer muito que a minha esposa tem também absorvido esse chamado de Deus para nossas vidas, obedecendo a Deus. E nós estamos 9 anos no Timor-Leste. Nós não estamos na capital, mas nós estamos no interior do país, em torno de 40 quilômetros, 42 quilômetros, e nós levamos 2 horas para chegar lá. E para chegar lá nós precisamos de um carro que tenha tração. Sem a tração os dias de chuva, então é quase impossível chegar, né? Mas contar um pouco, né, da nossa vida lá, como nós estamos atuando. Você tem a localização, o Timor-Leste, né, é o país mais longe que tem do Brasil. Se você for para a Austrália, você já está voltando para o Brasil. Se você for para a Indonésia, você já está voltando para o Brasil, né? Então, Deus nos chamou para o lugar mais longe possível. Ou Deus não me queria aqui, né? Nos mandou bem para longe. Mas a gente fica muito feliz que a gente pode ser usado por Deus naquele país, que tem tanta necessidade. Lá 2% só que são cristãos, né? E os 98% eles se dizem católicos, mas nesse catolicismo eles têm outras religiões, né, animistas por trás disso, né, que eles adoram pedra, árvore, rio, né? Então eles não adoram o verdadeiro Deus, o Criador disso tudo. Pode passar, por favor. Né, aqui dá para ver um pouquinho a nossa região, né, que nem Campo Largo assim, né? É bem plano e tem muitas casas. Nesse lado aqui assim, né, aqui está na esquerda, né? Então a gente mora nas montanhas e o acesso lá é bem legal, bem difícil, mas é gostoso, muita emoção. E o pessoal vive lá um pouco da agricultura, e aí eles têm as casas bem em cima das montanhas, que no tempo da guerra eles foram obrigados a descerem, a saírem do rio e subirem para as montanhas, fazer as casas ali, para que eles não se tornem contra o governo, né? Em 99 e 2000, quando o país se emancipou, e todo aquele que ficasse escondido seria morto, que ele seria contra o governo. Então eles fizeram as casas todas em cima. Então você sabe como é difícil a água e como o solo é muito difícil, porque é muita pedra e não tem água, só quando chove.
então eles passam muita fome naquela região, né? Eles plantam milho e mandioca, né? Ou macaxeira, ou como é que vocês chamam aqui, né? E batata, tem batata doce, e em umas épocas eles conseguem plantar também uma alface, uma mostarda, alguma coisa assim para se alimentar. É incrível que pareça lá, as melhores tangerinas que tem é de lá de Liquidói. Então são coisas que Deus faz que a gente não entende, né? Talvez pela seca a tangerina seja muito gostosa, né? E no lado para cá, para a direita, mas no centro ali onde é que tem aquela linha verde de árvores, aquela casa que tem ali, é ali onde é que a gente mora. Ali foi o pastor que orou para um missionário que entendia da agricultura, né? Daí eu sou formado em técnico agrícola e Deus tocou no meu coração, então eu venho me preparando desde 2007, 2008 para ir para o Timor-Leste. E o pastor, na fé, ele orou e construiu a casa. Um dia um missionário vem aqui, né? Então a casa ficou 3 anos fechada, aí estamos lá agora, já 9 anos, né, servindo o Senhor lá. E a igreja está convidada, um por um, não todos, mas um por um, pode ir lá nos visitar, vai ser muito gostoso, um prazer enorme receber vocês lá. Tem lugares bonitos para conhecer, a cultura é bem bonita. Não sei se conseguiram buscar ali a casa, tem um telhadão mais clarinho assim. Pode passar? E aqui é a nossa casa, quem entra assim de frente, né? Então, como a gente vive nas montanhas, então o cara sai da estrada e já desce. Aqui a visão da casa, ela não é muito, você não consegue ver o desnível, né? Então isso tem uns 3 metros de desnível até chegar em casa ali, né? Você olhando mais ou menos reto assim, você já vai olhar na metade do telhado da casa assim, né? E muitas vezes para eu sair de casa eu tenho que ligar a tração, porque o carro sai patinando. Então aqui você não consegue ter muita, assim, uma noção, né, de quanto é caído, quanto que é inclinado, né, a casa ali, ó. Ó. Tá vendo? Eu tinha um monte de fotos e vídeos, só que eu fui fazer uma limpeza no telefone e apaguei tudo. Às vezes eu preciso de alguém que entende mais do que eu, e agora nós estamos com esses problemas de sem fotos aqui, né? Mas no próximo Irides tem um videozinho, eu queria passar esse vídeo, né, que ele vem da capital até a nossa casa, só para ter uma noção. Aqui é a Dili, é a capital, então a gente anda 40 quilômetros até chegar em casa, e no meio do caminho tem um pastor onde ele orou para a gente estar lá, né? É o pastor Evaristo, que ele mora em Sarlana. Teria como passar o vídeo, por favor? Ih, lá funcionou aqui já. Só tem que botar aí. Agora vai. Isso. A gente anda no lado de um rio. Liquidói, Dili é a capital de Timor-Leste, no sudeste da Ásia. E aí a gente sai na beira de um rio que tem, fizeram asfalto agora, antes era tudo estrada de chão, e a gente vai andando. Daí a gente começa a subir agora. Tem bastante curva, quem gosta de curva é muito bom. É tudo montanha subindo. Aí está a igreja de Sarlala, essa hortinha ajudei a fazer. Então a gente desce um pouquinho, vai até, a gente passa um rio,
E agora vai subindo novamente. Essa visão que a gente tem de casa e a casa. Então você pode ver que é um lugar muito bom para a gente olhar a natureza de Deus. Obrigado. E continuando, eu queria falar de uma palavra que a gente sempre fala nas igrejas que a gente vai, né? Nós ministramos em 5 igrejas e agora em 2022 Deus nos abriu as portas para nós ministrar em mais igrejas do Timor-Leste. E lá nós fomos chamados para servir naquela região. Então a gente não se vê em outra região. Então eu sempre dou essa palavra, o chamado. Lá nós ministramos nas igrejas da Assembleia de Deus e que a gente entende que quem salva não é a placa da igreja, mas sim é o Senhor. E é com esse propósito nós estamos servindo na igreja da Assembleia de Deus lá, onde Deus tem aberto as portas e nós temos conseguido ministrar com aquele povo que precisa tanto da palavra de Deus. Os pastores de lá ainda são aqueles que aprenderam a ler lendo a Bíblia, sem formação teológica, só através do Espírito Santo, lendo e ministram todos os dias. Então nós temos a oportunidade de apresentar um pouco mais o Evangelho para eles. Eu sei que o Espírito Santo, né, ele conduz cada passo. Então ali a gente começa falando com eles lá sobre o chamado, né, o que Adão, aconteceu com Adão, né, como lá em Gênesis 3:9, quando ele comeu do fruto proibido, e ali aconteceu uma coisa que eu falo lá nas igrejas, eles ficam sempre pensando, né, quem foi o primeiro missionário? Né? Adão desobedeceu, né, e quem foi o primeiro missionário? Né, então, o Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Né, e hoje nós perguntamos para nós mesmos, onde nós estamos na presença do Senhor? Nós estamos atrás de um carro, atrás de uma árvore, escondendo da palavra do Senhor? Né? E aí eu falo para o povo lá, quem foi o primeiro missionário? Foi Abraão? Foi Adão? Quem foi? Né? E desde lá Deus já tem dado o exemplo para nós. Deus foi o primeiro missionário. Adão pecou, se afastou e Deus já foi atrás dele. Deus já foi atrás para o arrependimento de Adão, já foi atrás para o reconhecimento de Adão pelo erro que ele fez, né? Para ele pedir o perdão, né? Para ele buscar a salvação. E para nós hoje, onde nós estamos nesse meio? Nós estamos nos arrependendo, nós estamos buscando o Senhor. Em que fase da vida você está hoje? Do arrependimento? Você está no reconhecimento? Está pedindo perdão? Você está na salvação? Nós precisamos entender o chamado de Deus. Precisamos entender o que Jesus fez por nós. Isso começa desde lá de Adão. Adão já teve essa primeira experiência. E todos nós vamos passar por isso. Todos nós precisamos desses arrependimento, o reconhecimento, precisamos do perdão, precisamos da salvação para continuar a obra do Senhor. Pode passar, por favor? Depois eu falo um pouco sobre
Ele era bem reduzido, né? Então, daí o chamado então de Abraão, de Hebreus 11:8. O que aconteceu com Abraão? A fé dele, né? Imagine naquela época, onde não tem GPS, não tem telefone, né? O tete a tete é com Deus direto, assim, né? Deus acorda Abraão, Abraão, vai. Abraão pegou as suas coisas e foi. Ele diz: não, Senhor, eu não posso ir porque eu não sei, eu não tenho GPS, eu não sei se o que eu vou fazer lá, onde que é o caminho. Mas Deus, Abraão tinha o GPS de Deus para ir lá, né? E pela fé Abraão, quando chamado, recebeu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberá como herança, embora não soubesse para onde iria. Uma vida de fé, né? Que nem eu e a Diná, nós não tínhamos condições de ir lá visitar Timor-Leste, porque é muito longe, muito caro. E digo: Senhor, o Senhor que chamou, e eu prefiro obedecer do que desobedecer. Então, falei: Diná, nós vamos. Quando eu conheci ela, né, no seminário, falei para a Diná, eu tenho um chamado que é para o Timor-Leste, lá perto do Japão, para aquela região. Ela abriu o olhinho. E aí cheguei: você quer casar comigo? Ela abriu os dois olhos. Para que eu tenho que pensar. Não, já esperei tanto tempo, espera mais um pouquinho, não tem problema. Pensa, né? Então, como ela queria casar, aí aceitou o chamado também, né? E está sendo muito bênção lá, junto comigo, né? Então a gente olhou no mapa, porque não sabia onde é que era, e nós fomos, pela fé, né? A gente entra no avião, em São Paulo, né? Você vem com o tic-tic. What is the city? Eu digo: city o quê? The city? City o quê? Aí a Diná: calma, Eduardo, ela quer o city, é o assento. Ah, tá. Eu digo: em São Paulo. Então, imagine já o choque que você está em São Paulo, o choque transcultural que você já tem. Aí já muda. Você muda a caixinha, você já não está mais no Brasil, na tua terra, na tua cultura. E aí a gente entrou no avião e vamos embora. Vamos ver aonde que esse avião vai parar, né? A fé que nos levou para lá. E uma vida de obediência. Desculpa. Uma vida de obediência todos os dias. Todos os dias nós precisamos ser obedientes. Quanto que você é obediente hoje? No teu dia a dia, às 10 horas da manhã, às 3 da tarde, às 5 da tarde, como você é obediente? É tão difícil escutar um louvor maravilhoso desse, escutar a palavra de Deus porque está frio ou eu não vou sair de casa hoje. Você vai perder a bênção para ficar no conforto, né? O quanto que você está disposto a servir a Deus. Ah, mas Deus não me abençoa. Mas você não vai no culto, você não busca, você não ora, você não lê a Bíblia. Como Deus quer derramar a graça? Deus já fez o maior gesto de amor para nós, que deu o seu Filho para nós. E o que é que nós estamos fazendo para Deus? Né? A vida de obediência, a vida de fé. Pode passar, por favor? Né? E o chamado é para todos nós. É o pastor, os líderes que são responsáveis. Eu quero sentar no banco da igreja, escutar no domingo e pronto. A responsabilidade é de todos nós. Todos nós que recebemos Jesus,
nós temos o ID no coração. O ID, quando você vai no mercado, pergunta para... Quando estava em Bagé, eu perguntei para um rapaz que estava no caixa do mercado, quando estava comprando algumas coisinhas. Falava, né, bem no sul, tchê, como é que está a tua vida? O cara me olhou assim, estou bem. Não, a tua vida. Assim, ele passando os produtos. Ah, cara, não está fácil, está difícil. Tá, e tu já conhece Jesus? Tu já leu a Bíblia? Tu já orou uma vez? Ah, eu sou desviado. Mas por que tu quer sofrer tanto, cara? Por que tu não volta para os passos, os caminhos do Senhor? Então ali você pode achar uma brecha para o ID. Você não precisa ser muito longe para achar essas brechas para falar do amor de Deus, né? Ide, fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Orando, todo mundo a gente pode orar. Todos nós sabemos orar. Podemos orar para aqueles que não foram alcançados ainda. Orar pelos missionários que estão ao campo. Orar pelos familiares. Ofertando. Podemos ofertar nossa vida num lindo louvor desse. Ofertar para servir na igreja. Ofertar financeiramente. Tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Tudo que nós somos foi Deus que nos deu. E o quanto que você oferta para Deus? O que é que você está ofertando hoje para Deus? Não, eu vim na igreja, estou sentado aqui, eu já estou me ofertando. O que é que você está ofertando para Deus hoje? E indo, nós podemos sair aqui na igreja, encontrar alguém, podemos falar do amor. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Em 2021 nós estivemos no Brasil e um amigo meu, ele emprestou o carro dele para nós ficarmos um tempo aqui no Brasil. E ele ofertou o carro para nós e ele ficou andando de moto. Quanto de nós temos essa coragem de ofertar um carro para alguém? Para Deus. Eu fui trocar... já tem uma... obrigado. Pode deixar que eu vou ter que tomar. Eu fui trocar os 2 pneus do carro e na hora de fazer o alinhamento do carro, nós temos que andar com o carro ali para ver se ficou alinhado. E nesse momento eu falei de Deus para esse rapaz. Como é que está a tua vida? O que está acontecendo? E ele, nesses 10 minutos que a gente testou o carro ali, ele desabafou na vida ali. A dificuldade que ele estava passando. E agora um outro irmão... Para você ver como Deus é maravilhoso. Ele ofertou o carro dele para nós viajar o Brasil inteiro. Vai? É para a obra? Vai. Ele tem seguro, tá bem, sabe dirigir? Vai. Desprendimento para a obra do Senhor. E aí eu fui no cara, troquei os 2 pneus e quando ele estava colocando aqueles aparelhos na roda assim, era o mesmo rapaz, eu conversei com ele. Como é que está aquele assunto que a gente conversou uns anos atrás? Você lembra? Ele abriu um sorrisão assim, eu lembro. Faz 1 ano e 8 meses eu me converti e me batizei. Os meus amigos se afastaram de mim, mas eu estou buscando um por um para a igreja. Ele não falta um culto, ele não falta um culto de oração, porque ele sabe,
se ele se afastar dali, ele não vai ser uma boa pessoa. Porque um cara emprestou um carro, eu pude falar do amor de Deus, e ele alcançou pessoas que eu não posso alcançar, porque eu não estou lá. A obra de Deus não é tão pequena, Deus é maravilhoso. Nós pensamos muito pequeno. Nós pensamos nas coisas materiais, pequenininha aqui, ai meu telefone. E Deus pensa na eternidade. E indo, todos nós podemos ir. Acho que agora tem mais queria passar um vídeo que até eu e a Diana também a gente ficou meio emocionados, que foi o nosso diretor de lá do Timor-Leste, um mês atrás ele enviou para nós. É o batismo de pessoas lá no Timor-Leste, no rio. Eles não têm piscina, eles... Então, seja bênção na vida dos outros, né? Nós estamos aqui, no Brasil, as pessoas abençoando lá, sendo abençoadas pela graça de Deus. Tão grande é os caminhos do Senhor, e nós, tão pequenininho nós somos no caminho do Senhor. E chamados para servir. Queria falar um pouquinho de nós, como a gente se sente nesses 9 anos, que a gente se prepara para ir para o campo, né? Então, em Salmos 19:4, que eu vou ler aqui, que a minha visão está pouca. Mas a sua voz se faz ouvir por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Amém. Então a palavra de Deus é ouvida até os confins do mundo, né? Então, equipar-se com ferramentas, né? Que sou da área da agricultura, então quando estava estudando no seminário, aí os professores lá, os pastores, você tem que juntar ferramentas. Aí, ferramentas, eu trabalho na agricultura, bom, então vamos fazer uma caixa e vamos colocando as coisas lá dentro. É a chave de fenda, é chaves, e esparadrapo, fita isolante, e você vai montando uma caixa de ferramentas, né? Então, mas antes disso é a escola, né? Eu preparo para um crescimento profissional e pessoal. Né? Tem primeiro ano, segundo ano, faculdade, a gente vai se preparando, capacitando, né? No trabalho, né? Eu preparo para uma realização pessoal. Eu estudei o técnico agrícola porque eu gostava e eu queria entender um pouco mais sobre esse assunto. Estudei, me capacitei. E hoje Deus me usa no Timor-Leste nesse sentido. Foi aonde a gente conseguiu o visto para a entrada no Timor, foi através da minha profissão. Hoje nós temos o visto de residência, então já é mais tranquilo em relação ao visto, né? A igreja eu preparo para um crescimento espiritual. Nós precisamos todos os dias crescer espiritualmente, né? E no seminário teológico, né, eu preparo para o campo missionário. Então você junta as ferramentas, né, livros, ministrações, palavras, você vai agrupando tudo isso. Você enche a caixinha e vai pesada. Com a caixinha, com a mala pesada, você vai para o campo, feliz da vida. Estou servindo um Senhor, com todo o coração. Pode mudar, por favor?
Mas com o tempo você se sente assim. Hoje nós tivemos que voltar para o Brasil porque nós nos sentimos desanimados. A gente questiona se é o nosso chamado é ficar lá, é ficar tanto tempo doando a nossa vida, se desprendendo da nossa cultura, da nossa família, dos nossos amigos. Sentimos impotentes. Quando nós estamos lá, nós dependemos totalmente de Deus, então a gente se sente tão pequenos e fracos. Em dezembro, falei com a minha esposa, vamos voltar porque não dá mais. A gente não voltou porque é muito longe. É difícil comprar passagem, você tem que comprar uma passagem com um preço um pouco antecipado e você tem que organizar muitas coisas para vir. Então a gente recuou, orou e buscou ao Senhor. O que é que nós vamos fazer? Mas hoje nós estamos, não é de férias, hoje nós estamos tentando tirar esse desânimo, esse questionamento para nossas vidas. Somos impotentes e fracos. Nós estamos tentando juntar nossas forças. Pode passar, por favor? E ferramentas para renovação, intimidade com Deus. Eu falo no louvor, as músicas, e Deus sabe de cada um. Como eu estava precisando dessa intimidade com o Senhor. Eu e a minha esposa. A música, a segunda música, vocês tocaram. Intimidade com o Senhor. A presença do Senhor. Só quem não sentiu, quem não está conectado com o Senhor. Que louvor. Que palavra. Oração e jejum. E os ouvidos espirituais abertos para ouvir a direção de Deus. E esses ouvidos espirituais abertos é todos os dias. As atitudes que nós tomamos, as decisões que nós tomamos, nós precisamos estar com nossos ouvidos espirituais abertos. Não, o meu braço, eu sei, eu sou formado, eu vou. Vai. Mas recua. Dobre seus joelhos, ora e busca a direção de Deus. Continua. No Timor, a gente não sai de casa sem orar antes. A gente não sai. O dia que a gente não ora, acontece alguma coisa que não é agradável. Então, antes de sair, no carro ali nós oramos, para que o Espírito Santo esteja junto conosco, indo na nossa frente, nos conduzindo. E é um dia abençoado. Vocês de manhã, quando acordam nesse frio gostoso, vocês abrem assim, saem da cama nesse frio maravilhoso e dizem: bom dia, Espírito Santo. Obrigado por mais um dia. Vocês têm essa intimidade? Bom dia, Espírito Santo. Pode passar? O que nos faz permanecer lá no Timor-Leste? É a convicção de chamado, aquela convicção que Abraão teve de ir, não desistir, até Deus permitir que a gente retorne. A obediência no Senhor, o amor a Deus, o desprendimento do meu eu. Quanto que você consegue se desprender do teu eu, menos eu e mais Deus? Quanto que você consegue fazer isso? Você
teria essa capacidade de ir numa cidade vizinha, se desprender daqui da comunidade, daqui dessa igreja, para ministrar, para viver num outro município e falar de Deus? Não, mas aqui eu tenho meu trabalho, minhas coisas. Menos eu, mais Deus. Quanto que nós temos isso no nosso coração? Né? E a convicção do chamado. E a gente vai, né, recarregar as baterias, encher as caixas de ferramentas de novo, e nós vamos continuar servindo o Senhor. Por cá Ele tem um chamado para nós, para todos nós. Pode passar mais o último vídeo daí? Encerra. Esse é o aeroporto de Dili, nós chegando, né, na capital do Timor-Leste. Temos sido chamados por Deus para que esse povo em Timor-Leste também possa ouvir de sua palavra. Nesse local, somos os pés de Jesus, aqueles que vão anunciar as boas novas de salvação. Essa é mais uma igreja que a gente foi, que deu quase 80 quilômetros de casa. Então a gente foi iniciar lá buscar o pastor, voltamos e aí continuamos a estrada daí. É a capital, a Ilhéu. Você pode ver o gráfico como vai subindo as montanhas ali, aquele branco ali em cima. E as estradas são bem retinhas, que nem aqui, né? A gente andou aqui bem retas aqui, ó. E aí nós vamos acompanhando as montanhas. Esse é o pastor Evaristo, olhando um pouco a paisagem. O pessoal andar atrás do carro lá é normal, a polícia não para. E essa é a igrejinha que a gente foi, Dari. Então o maior chamado é servir. Amém? Então, obrigado. Então tá. Fique aqui com a gente. Amém, irmãos? São os desafios.